Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição. Vamos colocar em dia para a gente poder fechar a semana completamente, tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema, eu quero convidar você a orar junto comigo e logo em seguida a gente se maravilhar com o estudo e com certeza com a presença de Deus. Vamos orar então? Bom Pai que está no céu, nessa ocasião, nós estamos nos preparando para ter esse momento contigo, por meio do estudo da Tua Palavra, e por meio do Teu Santo Espírito, nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar e nos mostrar. Nessa ocasião também, o nosso coração possa estar intimamente ligado ao Teu, Pai, para que dessa forma a gente venha a ter mais desejo e a almejar mais ainda a Tua presença. Fica conosco. Dá-nos a tua paz, perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de terça-feira, ele é o Cordeiro Pascual. Eu separei aqui alguns pontos, também tem alguns contextos para nós lermos. E o primeiro ponto diz o seguinte, ó. O Apocalipse se refere a Jesus como Cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou o cordeiro como símbolo do Messias vindouro. Durante essa semana, a gente está estudando, né, acerca do simbolismo do sacrifício. E dentro do contexto do sacrifício existe vamos dizer assim, a peça fundamental que é o cordeiro. Isso me faz lembrar quando Abraão estava junto com Isaac indo para o Monte Ali, Moriá, e eles estavam levando tudo. Até que então Isaac sentiu falta daquilo, quem sabe, era o principal, que era o cordeiro. E por isso hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro Pascual. Se a gente for analisar desde o início da Bíblia, desde a entrada do pecado, o cordeiro ele vem sido não apenas mencionado, mas, vamos dizer assim, é a peça principal dentro do contexto do plano da redenção. A gente, por exemplo, vê lá no contexto de Abel, em que quando é mencionado no texto, ele tomando as primícias do seu rebanho para sacrificar, para adorar, para apresentar diante do Senhor. E isso vem se repetindo durante toda a narrativa bíblica, até chegarmos ao último livro, em que, como foi mencionado aqui, só no Apocalipse, a palavra sacrifício, cordeiro, ela se repete cerca de 30 vezes. Com base nesse assunto, nós vamos ler aqui alguns contextos bíblicos que falam sobre a importância do Cordeiro Pascual. O primeiro contexto, ele é apresentado aqui dentro do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, verso do 1 ao 11, que diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo, ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O outro contexto se encontra no livro de Isaías 53, versos 7 a 8, que diz: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus
descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. 1 Coríntios 5,7 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. E por último, Apocalipse 5, verso 6 diz: depois vinha um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja que foi apresentado aqui alguns contextos em que é mencionado a figura principal do cordeiro. O contexto de Êxodo fala ali quando foi instituído a celebração da Páscoa, em que essa celebração, ela de fato demonstrava a redenção, a salvação por meio do cordeiro. Pois todos os israelitas que participaram da Páscoa não passaram pela 10ª praga, ou seja, não experimentaram a morte dos primogênitos. Mas graças à celebração da Páscoa, eles tiveram a liberdade, proporcionada ali. O faraó liberou eles e simbolicamente aquilo demonstrava o que também o Cordeiro de Deus iria proporcionar a cada um de nós, que era a liberdade, o livramento da escravidão do pecado. Por isso que toda vez que a gente participa da Santa Ceia, da Páscoa, a gente tem que levar a nossa mente a exatamente isso, ao benefício que o sacrifício do Cordeiro, ou seja, a morte de Jesus, proporciona a cada um de nós, que é a liberdade do cativeiro do pecado. Com base nisso, eu separei aqui alguns pontos, e o próximo, a qual nós vamos refletir e conversar um pouco, diz o seguinte: décadas após a morte de Cristo, Pedro refletiu sobre a redenção. Olha só o que Pedro refletiu. Não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Sabe, só existe redenção em Cristo Jesus. Davi, mas se eu fizer obras de caridade, não vai, vamos dizer assim, resolver surtir o efeito esperado. Davi, mas se eu for para o outro lado do mundo e evangelizar outra parte do mundo, não vai resolver. Davi, mas se eu não cometer mais determinado pecado, não vai resolver. A nossa situação espiritual, a nossa questão de natureza, só pode ser resolvida por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Tirando essa forma, não existe outra. Apenas Jesus. E aí Pedro, refletindo sobre isso, ele diz: olha, nada que eu e você possamos fazer, nem mesmo o nosso maior investimento pessoal, poderia resolver a questão moral, a questão da redenção que nós tanto carecemos e precisamos. O próximo ponto diz: Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Algumas pessoas pensam: mas será que era mesmo necessário que Jesus, o Filho de Deus, morresse? Por que não um anjo que era perfeito também, sem pecado? Por que não outra pessoa? Por que Jesus tinha que morrer? Sabe? Sabe aquela história que fala que o responsável pelo erro dos filhos são os pais? Pois é. Deus, como nosso Criador, ele é o nosso responsável. E somente o responsável poderia pagar o preço do erro, do pecado das suas criaturas. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Cristo oferece o mais perfeito sacrifício, demonstrando exatamente o preço do pecado. A Bíblia é bem clara ao dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E não era qualquer sangue que poderia remir a nossa questão, a nossa situação. Somente o sangue precioso do Filho de Deus poderia fazer isso. E aí diz o seguinte, o próximo ponto: Jesus, no entanto, tornou-se o último Adão. Onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade,
ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade quando o contexto de 1 Coríntios 15:45 faz essa menção de que Jesus foi o último Adão, o segundo Adão. A gente nota e percebe que durante a trajetória messiânica do ministério de Jesus, Jesus ele foi provado nos mesmos aspectos que Adão. Jesus ele veio com a mesma natureza de Adão antes do pecado, ou seja, sem ter a natureza pecaminosa embutida em seu ser, assim como é o meu caso e o seu caso. Ou seja, Jesus ele não tinha inclinação para pecar. Ele poderia pecar? Poderia. Mas ele não pecou e também não era inclinado a isso. Eu e você, por mais que a gente não pratique o pecado, ainda permaneceremos sendo pecadores. Ah, Davi, mas como é que eu sou um pecador se eu não peco? Isso é algo incutado dentro de cada um de nós por conta da natureza que nós herdamos do primeiro Adão. Por conta que ele transgrediu a lei, por conta que ele desobedeceu, por conta que ele pecou, essa genética terrível, pecaminosa, foi passada adiante. E por isso eu e você hoje temos também a natureza pecaminosa, porque nós somos herdeiros do primeiro Adão. Já o segundo Adão, né, que veio ali por meio do Espírito Santo, ele não teve essa natureza pecaminosa. E ele, vamos dizer assim, por isso ele é, de fato, o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem pecado, sem mancha, e por isso se aplica perfeitamente a analogia e o simbolismo do Cordeiro apresentado dentro do contexto de Apocalipse. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o Cordeiro antitípico. É interessante que tudo se encaixou, né, para demonstrar que de fato Jesus era o Cordeiro de Deus. A situação, a ocasião em que Jesus foi crucificado foi exatamente no momento, na hora em que era oferecido o sacrifício, né, do Cordeiro. Ali por volta do meio-dia até o pôr do sol, Jesus estava sendo crucificado. E era o dia de Páscoa, né? Ou seja, tudo estava na mais devida ordem. Isso não apenas mostra que Deus está no controle das coisas, como tudo vai culminar pela vontade de Deus. Isso demonstra para mim e para você que nós não, vamos dizer assim, estamos soltos ao acaso, mas que nós podemos sim confiar na mão poderosa do nosso Deus, porque Ele está não apenas regendo, mas tomando de conta de tudo. E, por último, de forma paralela, os filhos de Israel foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito e guardá-lo, colocando à vista de todos, durante os dias que antecedessem o sacrifício. Quando o sumo sacerdote questionou Jesus sobre seus ensinos, ele mencionou que estivera à vista de todos no templo, para que o considerassem. Olha só, nos mínimos detalhes, Jesus demonstrava ser o Cordeiro de Deus. Quando é mencionado lá no Êxodo, capítulo 12, como deveria ser preparado o cordeiro para a celebração da Páscoa, havia um detalhe ali muito peculiar que era para o cordeiro ficar em evidência, para que as pessoas olhassem para ele, refletissem no, vamos dizer assim, no que aquele cordeiro iria providenciar, que no caso era salvação, era redenção, era vida, né? E durante todo aquele período as pessoas não apenas alimentavam, mas vivia com aquele cordeiro. E aí Jesus, respondendo ao sumo sacerdote, ele diz, olha, semelhante ao cordeiro, isso eu estou parafraseando, semelhante ao cordeiro, eu estive na vista de vocês. Eu não fiz nada escondido, meus ensinamentos não eram segredo. Eu estive no templo, ministrando a palavra. Todos testemunharam, todos me viram. Até chegar o momento chave, que era o momento do sacrifício. Com base nisso, a gente chega ao fim de mais um estudo da nossa lição hoje falando sobre o Cordeiro Pascual. Aqui nós, nesse estudo, vimos várias evidências que comprovam que, de fato, Jesus é o Cordeiro. Então, toda vez que você lê algum livro profético, como por exemplo o caso de Apocalipse, e falar sobre o Cordeiro, faça logo a conexão. Esse Cordeiro é a pessoa de Jesus Cristo, pois ele é o nosso perfeito Cordeiro e, como disse João Batista, é o Cordeiro de Deus. Tá certo?
Foi maravilhoso esse estudo com você. Eu espero te ver aqui no próximo estudo. Fica com Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.